Fala gremista, eu sou o Rafa, esse eu sou o Painel Gremista, o seu canal de informação, análise e estatística acerca do time do Grêmio. E a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou e com isso a gente começa a entrar num terreno um pouco mais perigoso. Estão faltando 15 jogos para acabar o Brasileirão, contando o jogo atrasado do Grêmio, são 16, mas o Grêmio tem mais 15 jogos até acabar o campeonato. E a gente começa a pensar já em zona de rebaixamento. Eu sei que a semana Grenal, vou lançar um vídeo ainda sobre o que esperar do Grenal, como estão os números de Grêmio e de Inter num comparativo, mas agora eu queria que a gente olhasse para depois do fim da rodada, para a tabela do Brasileiro, e a gente começasse a pensar já lá na frente sobre rebaixamento. Existe um estudo feito rodada a rodada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela lança as probabilidades de rebaixamento de cada clube, e agora, semana a semana, após o final da rodada, nós vamos ter uma análise dos resultados, já com a probabilidade de rebaixamento dos clubes, e também um pouquinho de projeção acerca dos números do Grêmio, mas também de uma forma geral do rebaixamento, para a gente poder acompanhar. E, sinceramente, as notícias, por mais que não sejam tão boas, elas também não são tão ruins quanto aparentam. E a gente vai direto para os números para poder olhar e entender melhor isso, entender por que o Grêmio não está tão perigoso se conseguir manter uma constância daquilo que já vem fazendo, apesar de eu achar que o trabalho de Castro não está bom, que os jogadores não estão se entregando, ainda assim tem gente muito pior e fazendo muito mais força para cair. Mas vamos direto para os números, vamos olhar então os dados do estudo da Universidade Federal de Minas Gerais para poder entender como que está essa probabilidade de rebaixamento. Então, quando a gente olha para as probabilidades de rebaixamento, eu peguei só o top 9, porque abaixo disso é 4% e vai chegando até zero, então não tem sentido a gente olhar lá para o Palmeiras com 0% de chance de rebaixamento. Mas quando a gente olha para a probabilidade de rebaixamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar, obviamente, está a Chapecoense. A Chapecoense está com 98% de probabilidade de rebaixamento, seguido por Vasco da Gama com 65,6% de chance, Remo com 58,9%, Internacional com 41,6%, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. Se o campeonato encerrasse do jeito que as coisas estão andando hoje, os 4 rebaixados seriam Chapecoense, Vasco da Gama, Remo e Internacional. Depois disso, Mirassol com 36,8% e o Grêmio, então o 6º candidato aí ao rebaixamento com 32,8%. Santos é o 7º candidato com 30,5%, São Paulo é o 8º com 17,3% e Vitória com 11,4%. Eu acredito realmente que o campeonato está entre esses 9 clubes. E sinceramente, se a gente for ser bem honesto, eu acho que são 7 clubes para 2 vagas, porque Chapecoense e Vasco provavelmente já estão rebaixados. Por mais que eu não quisesse pensar nisso, eu gosto muito do time do Vasco. Eu moro no Rio de Janeiro, talvez você não saiba disso, mas eu sou um gaúcho que moro fora do Rio Grande do Sul, eu moro no Rio de Janeiro aqui, e eu gosto do Vasco aqui, tenho muitos amigos vascaínos, mas o Vasco, infelizmente, está realmente indo para a vala esse ano, mais uma vez, aí amargando mais um rebaixamento. Mas, se a gente for pensar como gremista, aí o Internacional também está aí na chance de rebaixamento. Isso, quando a gente olha para a tabela, pode ficar até bem objetivo do porquê esses rebaixamentos estão dessa forma. Se a gente olhar para a tabela, e você vai olhar que nós temos aqui uma parte aí para o seu lado esquerdo, onde você tem mais os dados que são da tabela, e do lado direito você vai ter o aproveitamento e a projeção. Já vou explicar como é que isso funciona. O que acontece? Do lado esquerdo da tabela, você tem aí o número de partidas, o número de pontos, o número de partidas, vitórias, empate e derrota. Com isso, a gente consegue o aproveitamento dos clubes, que é essa coluna que você vai ver de aprove aí. A projeção é, se o clube manter esse aproveitamento até o final do campeonato, com quantos pontos ele vai terminar, então, o campeonato. E aí a gente poderia ver, olhando para a parte de cima da tabela, que o campeão será o Palmeiras, seria o Palmeiras no caso, né, com 81 pontos, hoje ele tem 51, então ele manteria essa distância aí do Flamengo de 6 pontos. Para Libertadores, a linha de corte seria 62 pontos, porque o quinto colocado tem 62 pontos, então para que algum clube pudesse chegar até ali, teria que ultrapassar os 62 pontos do Cruzeiro para pegar pré-Libertadores. Aí vem a zona de corte até a Sul-Americana, que é o 11º colocado, e a linha de corte seriam 50 pontos. Com 50 pontos, o Botafogo finalizaria hoje o campeonato com essa pontuação, então ele seria o último clube a se classificar para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro, e essa é a linha de corte. A projeção seria de 50 pontos hoje para o seu clube poder
entrar na Sul-Americana. Então, lembrando, 62 ou 63 pontos para entrar na pré-Libertadores, 65 para entrar na Libertadores, ou 66, né, para ultrapassar o Fluminense, e para entrar na Sul-Americana, a linha de corte é 50 ou 51 pontos. Agora, pensando na luta de baixo da tabela, que, sinceramente, nos últimos anos tem atraído muito mais atenção do que lá em cima. O campeão sempre é muita antecedência, a Libertadores acaba se decidindo também, mas lá embaixo, por exemplo, no ano passado, o Internacional estava rebaixado até os 30 minutos do segundo tempo. Então, a luta pelo rebaixamento acaba aparecendo muito mais do que a luta pela parte de cima da tabela. E se olharmos de baixo para cima, a Chapecoense, ela tem hoje 14 pontos em 23 jogos. Ela vai ter um aproveitamento de 20%, o que dá para ela uma projeção para o final do campeonato de 23 pontos. Lembrando, já está atualizado com a segunda vitória da Chapecoense sobre o São Paulo. Então o aproveitamento dela é 20%. O Vasco tem 31, o Remo também tem 31, não vou arredondar aqui, é 31.9, 31.8. Então os dois terminariam com 36 pontos. Eu sei que a gente sempre fala que o rebaixamento, o ideal é que o time consiga 45 pontos, mas pelo que as coisas estão acontecendo até agora, é óbvio, quando chegar a gente vai usar uma linha de corte, quando chegar mais perto do rebaixamento, a gente vai usar uma linha de corte menor, porque os clubes tendem a melhorar muito no final do campeonato, acabam-se os outros campeonatos, os times que vão decidir título começam a se dedicar mais a isso, então a ponta da tabela fica decidida, o meio da tabela meio que fica parado, porque o pessoal está disputando outros campeonatos e vão acontecendo, e quem está lá embaixo joga só o brasileiro e joga a vida, então tende a melhorar. É só ver que a Chapecoense acabou ganhando aí do São Paulo, vem jogar com o Grêmio agora no domingo, vai ter vídeo também de Grêmio e Chapecoense, fica tranquilo que a gente vai fazer aí também a projeção de Grêmio e Chapecoense. Eu espero que o Grêmio vença bem, o Grêmio está enfrentando muitos problemas, mas vamos continuar nossos números. O Mirassol e o Internacional, vamos lembrar da projeção de rebaixamento. O Inter tem 41,6% e o Mirassol 36,8%. E aí a gente pode entender ali que vai ser no aproveitamento. O Mirassol está abaixo do Internacional, mas o aproveitamento dele é melhor. Então, quando a gente olha para Inter e Mirassol, a gente vai ver que o Inter tem um ponto a mais do que o Mirassol, mas o aproveitamento do Mirassol é melhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Mirassol venceu mais, ele teve um aproveitamento de pontos maior, por mais que o número de pontos dele seja menor, o que é até curioso quando a gente pensa em estatística. Quer dizer que ele conseguiu mais pontos em menos jogos. O Inter tem 10 empates, enquanto o Mirassol tem só 6. O Mirassol perdeu 2 partidas a mais, mas aí entra até aquela história do Vanderlei Luxemburgo, não sei se você vai lembrar dessa entrevista, onde ele fala que ele prefere perder 2 jogos e vencer 1 do que empatar 3. Então, a vitória, ela traz essa ideia mais forte para o time. Então, o Mirassol, ele tem uma partida a menos do que o Internacional, isso é importante da gente frisar. O Inter tem 24 jogos, o Mirassol tem 23. O Mirassol tem 6 vitórias, enquanto o Inter tem só 5. O Mirassol tem 6 empates, o Inter tem 10 empates. Então, e o Inter tem 9 derrotas e o Mirassol tem 11 derrotas. Se o Mirassol vencer, o Mirassol já pula para 14º, deixando o Inter, Santos e Grêmio para trás. Então o Mirassol ele tem um aproveitamento melhor do que o Inter, até porque ele tem, de novo, uma partida a menos, então ele está abaixo na tabela. Ali, quando a gente olha, porque o Inter tem uma vitória, porque o Inter tem um ponto a mais, então a gente vai ver que se o Mirassol empatar a próxima partida, já passa o Internacional, porque tem uma vitória a mais, então nos critérios de desempate os dois vão acabar. Na projeção atual, os dois ficam com 40 pontos, e aí, nos critérios de desempate, provavelmente o Mirassol teria que ver quem que ficaria nos critérios de desempate, quem ficaria nos critérios de desempate acima na tabela. Por isso que quando a gente olha para a projeção, o Mirassol está abaixo do Inter, porque o Inter com o mesmo número de uma partida a mais tem o mesmo número de pontos. Então por isso que o Mirassol ele acaba aparecendo na projeção com o mesmo número de pontos, mas provavelmente se inverteria essa posição. O Mirassol ficaria em 16º e o Internacional em 17º. E o Grêmio está na rabeira ali, porque ele ficaria com 41 pontos de projeção, o que seria bem complicado. Isso pensando no aproveitamento, só no aproveitamento normal, o Grêmio mantendo seus 36,23. Mas eu fiz um pouquinho diferente para a gente poder olhar que não muda muito, mas alguma coisa mudaria se a gente fizesse uma outra simulação, que seria o aproveitamento em casa e o aproveitamento fora. O que isso significa? O Grêmio vai fazer, todos os clubes, fazem 19 partidas em casa e 19 partidas fora.
Quando a gente olha para a tabela, olhando os aproveitamentos, em casa a gente vê que o líder é o Fluminense. O Fluminense tem o maior aproveitamento em casa e o pior é a Chapecoense. A Chapecoense tem o pior aproveitamento tanto em casa como fora. Então ela tem 30% em casa e 9% fora. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue simular a tabela um pouco diferente. Por quê? Porque apesar do Grêmio ter o 18º aproveitamento fora de casa, fazendo 6 pontos junto com o Vitória, e a Chapecoense só ganhando da Chapecoense em termos de aproveitamento, em casa o Grêmio tem um aproveitamento superior a 60%, 63,64%. O Vitória mais ainda, 69,44%. Por isso que a gente vai ver clubes que têm um aproveitamento mais de meio de tabela ali, com pontos talvez um pouco diferentes. Um exemplo disso, por exemplo, é o São Paulo. O São Paulo ele tem o 11º melhor aproveitamento em casa, 60%, mas fora de casa ele é o 13º, então fica com 23%. E aí o que eu fiz? Eu somei essas duas tabelas, e aí eu mudei o Brasileirão para uma ideia de uma simulação somando os aproveitamentos em casa e fora. Aqui já está simulado, então você pode olhar aqui, você dá um pause no vídeo, você pode ver, inclusive, se você não for gremista, dá uma olhada aí no seu clube e aproveito para fazer um gancho. Eu geralmente não peço e o YouTube sempre pede para a gente pedir sua inscrição. Então, por favor, se você viu o vídeo até aqui, viu todo o trabalho que dá para fazer, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, deixa um comentário aqui, fala de onde você está vendo o vídeo, comenta aí se você gosta das nossas análises, o que você gostaria de ver no canal, para a gente poder ter essa interação melhor. Então, convido você a fazer parte aí desse time de analistas aí para a gente olhar o melhor, o Grêmio, e talvez até aí agora, olhando para o rebaixamento, você consegue entender olhando para um outro clube aí. Então, o que eu fiz? Já simulei o aproveitamento até o final do campeonato, tanto em casa como fora. Mantendo isso, a tabela ficaria mais ou menos igual, mas você vê que, por exemplo, Inter e Mirassol até diminuem em pontos, porque a gente calcula o aproveitamento separado. É o aproveitamento do Inter em casa, aproveitamento do Inter fora. Vou dar um exemplo. Ó. Veja, o Inter ele tem um aproveitamento de 35% em casa e de 33% fora. Só que, mesmo com esse aproveitamento menor fora de casa, o Inter ainda está acima da tabela, porque o aproveitamento dos outros é muito pior fora de casa. Então, o Inter ele perde muitos pontos em casa, apesar de fazer mais pontos do que fora. O Inter faz 20 pontos em casa e 19 fora de casa, então isso dá 39 pontos. O Mirassol, quando a gente olha para o aproveitamento dele também, em casa ele tem 50%. Então, 29 pontos em casa e fora de casa, o Mirassol tem um aproveitamento de 10 pontos. Então, 18% apenas fora de casa. O Mirassol joga muito mal fora de casa. O que para o Grêmio é até bom, porque o Grêmio joga com o Mirassol nas últimas rodadas na Arena. Então, quando a gente olha para isso, e aí a gente olha para a tabela simulada no final do campeonato, o Inter e o Mirassol teriam aí os mesmos 39 pontos, também ficaria na questão de critério de desempate, aí a gente teria que olhar para isso, a gente não simula vitórias, empates e derrotas, a gente só simula a pontuação. Então, os 4 rebaixados seriam os mesmos que a gente olhou lá na tabela, Chapecoense, Vasco, Remo, e aí Inter ou Mirassol. E o Grêmio, aí ele ganharia uma posição. Veja, o Santos está em 14º, mas na simulação projetada, ele cairia para 15º e o Grêmio subiria para 14º com 43 pontos. Mesma situação do São Paulo. O São Paulo ultrapassaria o Vitória, ele teria 47 pontos e o Vitória 46. Com relação à mudança de Libertadores ou Sul-Americana, isso não mudaria, mas ali embaixo na tabela acaba tendo sim alguma variação de pontos. Então, o que a gente pode tirar disso do mais importante é que a luta pelo rebaixamento ela traz algumas informações pra gente. Sim, de fato, a gente tá na luta pelo rebaixamento, é a luta do Grêmio, mas se o Grêmio conseguir pelo menos manter a constância do que tem feito no campeonato, a gente consegue escapar do rebaixamento, mesmo não pontuando nem tendo nenhuma vitória fora de casa. A gente só precisaria de mais 2 empates, mas a gente precisaria manter toda a constância que a gente tem dentro de casa, o que é ótimo, porque com certeza com a torcida empurrando, o Grêmio conseguiria fazer um campeonato, consegue fazer partidas muito melhores dentro de casa. O Grêmio tem se mobilizado, eu acredito que o trabalho de Castro vai ser encerrado antes do final do ano, então eu, olhando para os números, eu vou ser bem sincero, olhando para as partidas, eu tinha muito medo do Grêmio ser rebaixado desse ano, e se fosse assim, Grêmio
e Inter sendo rebaixados, mas olhando para os dados, para as tabelas, simulando todo o aproveitamento, e se o Grêmio conseguir manter essa constância, eu acredito que o Grêmio consiga sim fugir do rebaixamento de forma tranquila. A gente vai resolver isso lá nas últimas rodadas, mas vamos conseguir não ser rebaixados esse ano, e aí vamos passar por essa tal transição aí que a direção tem tanto falado. E aí, gremista, tu já tinha pensado nessas simulações, já tinha olhado para isso, será que você acredita que o Grêmio vai conseguir escapar do rebaixamento? Então, que a gente possa aí olhar as próximas partidas alentando o nosso clube, podendo então torcer mais com essa confiança de que o Grêmio não vai ser rebaixado. Não esquece, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que a gente possa então continuar torcendo, e lembre-se como é bom ser gremista.